O Estado de São Paulo de ontem tem duas matérias extremamente interessantes. No primeiro editorial, analisa a fala do ministro Fachin naqueles eventos em que havia excesso de autoridades e escassez de povo, que o presidente Lula organizou para o dia 8 de janeiro, em que ele dizia que o magistrado tem que ser apenas juiz. É como um árbitro de futebol, que não pode influenciar no jogo dos jogadores. Ele tem que apenas apitar e punir aqueles que não jogaram corretamente. A função do magistrado é defender o direito. O magistrado não é um político. E diz o direito para o direito, a política para a política. Direito para os juristas, a política para os políticos. A sua posição, que o Estado elogia e deseja que isto seja a mesma posição que entende o Estado, há pelo menos uns 40 editoriais do ano passado, que eles são mais, em determinadas matérias, muito mais políticos do que magistrados, interferindo, legislando, fazendo o papel de um juiz que interfere no jogo, não no juiz que deixa apenas os jogadores. E elogiando o ministro Fachin, diz que a função realmente dos políticos é fazer a política. São eles que representam o povo, são eles que foram eleitos pelo povo. Os magistrados não foram eleitos pelo povo, foram escolhidos em concursos, ou no caso do Supremo, por decisão exclusiva do presidente da República. Eu mesmo, enfim, aprovei 57 magistrados da Justiça Estadual em São Paulo, do primeiro concurso da Magistratura Federal, 19 magistrados federais, e no segundo concurso de que participei, 21 magistrados. Foram aprovados em concurso. No Supremo, o presidente escolhe aquele que desejar. É critério exclusivamente pessoal. Ele indica quem ele quiser. Toda a corte do Supremo Tribunal Federal é constituída de magistrados cuja indicação foi exclusivamente de um homem só, o presidente da República. Eu concordo com a posição e com o editorial do Estado. E mais do que isso, no meu confrade, ministro Fachin, meu confrade na Academia Brasileira de Direito Constitucional, porque a função do judiciário é decidir e, portanto, não exercer função política que pertence àqueles que foram eleitos pelo povo e pode representar o pensamento do povo. Absolutamente correto o editorial do Estado. E na página 4, o editorial está na página 3, um artigo também de um querido amigo, que é o professor Luiz Roberto Barroso. Participamos juntos da comissão dos notáveis indicado pelo presidente Sarney do Senado Federal para repensar o Pacto Federativo. Éramos 13 apenas, sob a presidência de Nelson Jobim, e a relatoria de Everardo Maciel, e trabalhamos juntos naquela comissão em 2012. Admiro os seus livros, escrevemos livros juntos, e gosto muitíssimo da cultura e do conhecimento de direito constitucional do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas ele critica o Estado. Diz que as críticas não têm razão de ser, porque o Supremo trabalhou muito e relata o trabalho do Supremo Tribunal Federal em relação ao Conselho Nacional de Justiça, que é presidida pelo ministro, por ele mesmo, mostrando o que tem feito em relação à magistratura, o controle da magistratura, enfim, uma série de realizações indiscutíveis da sua presidência. Eu também estou de acordo. A única diferença é o seguinte, que o ministro Luiz Roberto Barroso, cujo escrito eu concordo, o editorial do Estado, cujo escrito eu concordo,
aquilo que diz o ministro Barroso, que são as funções típicas do judiciário, aquilo que o judiciário está fazendo, enquanto magistrados, enquanto juristas, enquanto administradores da justiça. Estou absolutamente de acordo. O artigo é irretocável. Mas o que diz o Estado, estou de acordo, porque a crítica do Estado não é para todas as decisões do Supremo, não é para a posição do Supremo, não é para a idoneidade moral dos ministros do Supremo, não é para o conhecimento pela cultura ou para a cultura dos ministros, em que o Estado não põe dúvida nenhuma, nem eu. O que o Estado critica é quando o Supremo deixa de ser poder judiciário para se transformar num poder político. Não são todas as decisões, nem a maioria das decisões. A grande maioria das decisões, o Supremo age apenas como poder judiciário. É quando o Supremo resolve legislar no lugar do poder legislativo ou tentar, enfim, agir como se fosse um ministro do Executivo dizendo o que pode e o que não pode fazer. É contra a atuação A, política do Supremo, B, monocrática, na maior das vezes em que as decisões têm caráter político, que o Estado de São Paulo foi contrário. Então, eu queria colocar minha posição, aquilo que eu sempre digo sobre os ministros da Suprema Corte, que eu os admiro, eu os critico cada vez que o Supremo invade competência legislativa do Poder Legislativo, porque eles não têm essa competência. É competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 49, inciso 11, zelar por sua competência normativa perante os poderes, pelos outros poderes. No caso, evidentemente, seria o Judiciário e o Executivo. E mais do que isso, mesmo nas ações diretas de inconstitucionalidade e promissão, quando o Congresso é omisso em fazer uma lei que é obrigatória a participação do Congresso, que só o Congresso pode fazer, e não faz, o Supremo declarar a imunidade, ou melhor, a inconstitucionalidade por omissão, o Supremo Tribunal Federal tem que pedir ao Congresso para fazer a lei. E não faz a lei no lugar. E não pode fazer. A lei proíbe que eu faça. Artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. Então, são duas manifestações corretíssimas no campo em que atuar. O ministro Luiz Roberto Barroso mostrando quão correta é a atuação do Supremo sob a sua presidência naquilo que diz respeito à organização e administração de justiça, não abordando o aspecto político, e o editorial do Estado de São Paulo, dizendo que cada vez que o Supremo é político, cada vez que invade outras competências, sai daquilo que a Constituição determina. E por essa razão, elogio o ministro Fachin, que diz que tem que haver uma contenção do Supremo. O Supremo não pode tratar de questões políticas, porque essas questões só podem ser tratadas pelo Poder Legislativo e, eventualmente, pelo Poder Executivo na feitura de lei. Eram as duas observações que eu queria fazer aos meus amigos seguidores.